Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre o rei Josias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 1, que diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. O rei Josias. Josias ele é o 15º rei de Judá e ele reina após o reinado de Amon, seu pai, que havia sido morto pelos seus servos. A história de Josias se inicia aos 8 anos de idade e ele vai reinar por 31 anos em Judá. Ele faz o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Em seu tempo, o reinado do norte, o reinado das 12 tribos, havia sido interrompido, pois as tribos que estão ao norte havia sido levada cativa para a Síria. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos reis do norte, eu vou deixar aqui o card aqui em cima para você apertar lá e poder ver a história desses reis e como eles terminaram. Josias, com 18 anos, começou a buscar ao Deus de Davi. Aos 22 anos, começou Josias a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Derrubou os altares de Baliás perante eles e despedaçou as imagens que estavam acima deles. E os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e a reduziu a pó. E os aspergiu sobre os sepulcros dos que lhe tinham sacrificado. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Ele fez isso nas cidades de Manassés, de Efraim, de Náftali, entre outras. Então Josias, com 26 anos, ele vai purificar a terra e a casa, e ele agora vai mandar reparar o templo. O sacerdote Hilquias vai estar na casa do Senhor. Lá ele vai achar o livro da lei do Senhor. Eles vão levar o livro ao rei Josias e Safão, o escravão, vai dizer a ele que o sacerdote havia encontrado o livro da lei do Senhor e este livro vai ser lido perante o rei Josias. Josias, ao ouvir as palavras do livro, ele rasga suas vestes, ele chora e ele se humilha perante Deus. O rei Josias vai mandar eles ir até uma profetisa chamada Uda, e ela vai dizer para eles, mandar dizer ao rei: olha, tudo que você ouviu no livro vai se cumprir, só que porque você se humilhou, esse mal não vai acontecer em seus dias, mas tudo que você ouviu vai se cumprir. Josias reúne os anciões e a todos os homens de Judá e de Benjamim, fazendo assim uma aliança para com Deus, para segui-lo, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e estatutos, com todo o coração e alma. E Josias leu aos ouvidos do povo as palavras que estavam no livro. Ele tirou a todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e os obrigou a servir ao Senhor. Enquanto o rei Josias viveu, eles não se desviaram de servir ao Senhor. Ele celebrou a Páscoa no 18º ano do seu reinado. Ele também destruiu o altar de Betel, que fez Israel pecar. O rei Josias vai morrer ao ir a uma guerra. Lá ele vai ser ferido pelos flecheiros e ele vai voltar ferido para Jerusalém e lá ele vai morrer. Jeremias vai levantar uma lamentação a ele, e todos os cantores e etc. A história deste rei é uma história muito linda, pois esse rei foi um dos reis que trouxe uma grande mudança em seu tempo, que destruiu altares, imagens de escultura, de fundição, destruiu aquilo que trouxe destruição às tribos que estavam ao norte de Israel. Josias é um exemplo de rei que com pouco tempo ele se propõe a buscar a Deus
ao Deus de Davi, para que viesse fazer o que era bom, o que era reto. E olha, que ele ainda nem tinha o livro da lei em suas mãos. Quando ele ouve do livro da lei, ouve das palavras que estavam no livro da lei, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai chorar e vai se humilhar perante Deus. Aquilo tocou-lhe o coração, aquilo penetrou na alma dele e trouxe uma grande mudança, não só para ele, mas para todos aqueles que estavam em sua época. O exemplo deste rei para nós é: será que nós temos de fato conhecido quem é o nosso Deus? Será que nós temos de fato buscado saber quem é Deus de verdade? Será que de fato nós temos adorado ao Deus de Israel, ao Deus que está escrito na Bíblia? Será que de fato nós temos buscado a Deus com todo o nosso coração? E ao ler as Escrituras ou ao ouvir dela, as palavras dela têm nos tocado, têm nos quebrantado, têm nos feito chorar, se humilhar perante Deus. Porque de fato, os dias que vivemos não são dias bons. O exemplo disso é tudo isso que vocês estão vendo aí. Mas, se nós se entregarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós se humilharmos, se nós buscarmos a Ele enquanto nós podemos achá-lo, se nós invocá-lo enquanto Ele está perto, se nós clamarmos a Ele, se nós se humilharmos como esse rei se humilhou, Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai nos perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra, mesmo que as adversidades estejam ao contrário, mesmo que as coisas não estejam indo bem para nós. Se nós crermos, se nós buscarmos ao Deus da Bíblia, segundo aquilo que está escrito, na coerência da sua palavra, no entendimento que Ele nos traz sobre a sua palavra, não de palavras humanas, mas palavras de Deus. Se nós acreditarmos, se nós buscarmos, enquanto Ele ainda está perto de nós. Porque este rei, ele vai buscar a Deus ainda cedo. Ele vai buscar ao Deus de Davi. E este rei é um exemplo para nós de um rei bom. Um rei que reinou e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um rei que de fato fez a diferença em sua época. Mesmo que logo depois, nós vamos ver nas histórias dos próximos reis que vão prosseguir, que é uma boa parte, vão se desviar dos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que eles serviram a Deus enquanto o rei Josias ainda vivia. Porque logo depois eles vão se desviar e vão voltar às velhas práticas. Um exemplo disso também é a liderança. Se temos uma liderança com pulso firme, se temos uma liderança que de fato se preocupa e quer servir a Deus, faz o que é reto aos olhos do Senhor, de fato, o povo vai servir a Deus. O povo vai se voltar. Se temos uma liderança que se põe na presença de Deus e que faz com que o povo esteja na presença de Deus, o povo vai buscar a Deus. O que temos visto é que muitas das vezes nós temos sido líderes que não têm sido exemplos o suficiente para que as pessoas queiram seguir. O suficiente para que as pessoas venham buscar ao Deus de Israel. Será que nós temos sido o exemplo ideal de um cristão bíblico para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo e possam se inspirar e assim mudar a sua história e tomar uma grande decisão, que é aceitar a Jesus e segui-lo para que possa alcançar o céu? Será que de fato nós temos sido exemplo como este rei? De fato, ao ouvir as palavras de Deus, nós temos sido tocados na alma, no espírito, no corpo, para que possamos se quebrantar, se humilhar enquanto ainda é tempo? Será que de fato nós temos buscado ao Deus desconhecido, ao Deus de Israel? Será que de fato nós temos buscado se entregar a Ele e se preocupado com as pessoas em si? Será que de fato nós temos sido pessoas, espelhos de Deus para este mundo? Será que de fato nós temos incomodado as trevas ou nós temos sido igual a elas? Será que de fato nós temos sido exemplo como o rei Josias foi? Fica a pergunta, porque este rei fez uma grande diferença em sua época, pois foi no tempo dele onde
uma das maiores causas de idolatria no Reino do Norte. E de fato, foi a maior causa de idolatria que trouxe a ruína de vários reis e que levou o povo que estava ao norte, as tribos que estavam ao norte, ao cativeiro, que foi o bezerro que Jeroboão primeiro havia criado. E este rei vai ser o que vai destruir esse altar que estava em Betel. É um exemplo para nós. Nós temos que destruir os altares que não são altares para Deus. Altares criados por mãos humanas, altares de idolatrias, altares de esculturas, altares de imagens de fundição, altares de deuses estranhos. Deuses que não é Deus, e não é o Deus da Bíblia. Será que nós temos feito igual este rei, buscado destruir esses altares? Porque em nossos dias temos visto muitos altares criados por homens e mulheres. Será que nós temos se preocupado com essas pessoas para mostrar-lhes a verdade? Porque quem são em nossos dias os nossos ídolos? Fica a pergunta. Eu vou encerrar esse vídeo com essa pergunta: o que nós temos feito para destruir os altares de deuses estranhos? E quem são os nossos ídolos? Será que nós temos de fato adorado ao Deus da Bíblia? Ao Deus desconhecido? Eu vou deixar essa pergunta para você. Desde já, o que eu peço a ti é que você deixe o like aí no vídeo. Comenta lá embaixo mais ideias de vídeos e mais dúvidas que você venha a ter. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, desce um pouquinho aí a tela do seu celular, de onde você estiver assistindo esse vídeo, e se inscreva no canal. Ajuda nós a batermos logo os primeiros 1000 inscritos. E é isso. Fica com Deus. Até mais. Valeu! E fui!